Meus irmãos, o título do nosso sermão de hoje é Andando sobre as Águas, capítulo 3. Nós estamos continuando com a nossa exposição do texto tão maravilhoso, tão rico da palavra de Deus. Se encontra em Mateus, no capítulo 14, versículo 22 ao versículo 32. Eu posso prometer para os irmãos que nós continuaremos a ser enriquecidos com esse texto. Na semana que vem nós vamos estar falando a respeito da alegria, da satisfação que provém de recebermos a bênção de estarmos andando sobre as águas com o Senhor Jesus Cristo. E essa noite eu quero falar mais um pouco. O objetivo das nossas mensagens, o objetivo dessas mensagens é convidar você, tá? É chamar você e desafiar a você, meu amado ouvinte, a estar andando com Cristo, a estar usando aquilo que Deus deu a você para glorificar o nome de Cristo, para poder você experimentar Deus de perto. Nós não podemos viver a nossa vida na experiência de outras pessoas. Nós não podemos viver a nossa vida firmados em algo que outras pessoas experimentaram de Deus. Eu já ouvi dizer que os meus pais eram crentes e eles tiveram uma grande experiência com Deus. O pastor da minha igreja é um homem abençoado, ele tem muitas experiências com Deus. Nós vamos convidar aqui o missionário internacional, porque o missionário internacional tem muitas experiências com Deus. Não, você é chamado a sair do barco, pisar sobre as águas e ter a experiência com Deus você mesmo. Nós não precisamos de ministrantes internacionais para vir falar com você a respeito da maravilhosa graça de Deus, a respeito da maravilhosa experiência que você pode ter com Deus. Você pode ter com Deus a experiência você mesmo, mas você precisa sair do barco. O objetivo dessas mensagens é que você, membro dessa igreja, tome uma posição séria diante de Deus nesse ano que se inicia e venha experimentar o que é o gozo, a satisfação, a alegria de andar sobre as águas com o Senhor Jesus Cristo. E eu tenho algumas lições mais desse texto para falar com vocês. Nós leremos novamente o texto, Mateus 14, 23 a 32. Nos diz o seguinte a palavra de Deus: tendo despedido as multidões, Jesus subiu ao monte para orar à parte. Ao anoitecer, estava ali sozinho. Entrementes, o barco já estava a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. À quarta vigília da noite, foi Jesus ter com seus discípulos andando sobre o mar. Os discípulos, porém, ao vê-lo andando sobre o mar, assustaram-se e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, respondeu: tende ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo sobre as águas. Disse-lhe ele: vem. Pedro, descendo do barco e andando sobre as águas, foi ao encontro de Jesus. Mas sentindo o vento, teve medo, e começando a submergir, clamou: Senhor, salva-me! Imediatamente estendeu Jesus a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidastes? E logo que subiram ao barco, o vento cessou. Eu vou contar para vocês uma piada, tá? Eu gostaria de fazer a introdução desse texto. Eu vou contar para vocês uma piada. Prestem atenção, isso é uma piada. Nós não acreditamos na piada que eu vou contar para vocês não, tá? Mas é uma piada. Esse camarada chegou no céu, ele morreu, chegou no céu, chegou bem lá na porta do céu. E claro que todo mundo sabe quem está esperando as pessoas na porta do céu: São Pedro. São Pedro vira para ele, olha e fala assim: bom, você quer entrar aqui, mas o que é que você fez, né, lá na terra que eu devo deixar você entrar aqui? E o camarada virou para ele e falou assim: olha, São Pedro, eu defendi uma vez uma mulher que estava, uma garota, uma jovem que estava sendo atacada por uma gangue de motoqueiros. Eles eram os homens assim, fortes mesmo, mal encarados, cheios de tatuagem, brinco, né, piercing para todo lado, e eles estavam lá afrontando a menina, e eu virei para eles e falei assim: ó, vocês param de afrontar essa garota aí, então vocês vão ter que se ver comigo. Aí São Pedro, como eles não estavam parando, eu fui lá, pro mais forte deles, dei um tapa na cara dele e falei assim: ó, se você não parar
Pedro, muito impressionado com a coragem do rapaz, né? Falou assim: nossa, você foi corajoso mesmo? E quando é que você fez isso? Ele falou assim: há uns 2 minutos atrás. Há uns 2 minutos atrás. Meus irmãos, Mateus, falando nesse texto a respeito da coragem de Pedro, da atitude que Pedro teve de sair do barco e andar sobre as águas, ele usou uma maneira diferente quando ele falou a respeito da forma que Pedro se portou nesse instante. Todas as outras vezes que Mateus fala a respeito do comportamento de Pedro, ele mostra Pedro como uma pessoa cheia de impulso, uma pessoa impulsiva, uma pessoa que toma as suas decisões muito rapidamente. Jesus Cristo, quando ele estava em Cesareia e ele estava para ser julgado, e ele começou a falar para os seus discípulos a respeito da morte, Pedro, na mesma hora, vira para ele e fala assim: não, para, Jesus, para de falar sobre morte. Por que você vai falar sobre morte? Vamos falar sobre outras coisas, não vamos falar sobre coisa triste, não. Jesus vira para Pedro e fala assim: Pedro, passe de mim, Satanás. Outras vezes nas Escrituras, quando nós vemos a respeito da atitude de Pedro, ele é sempre aquela pessoa que toma as suas decisões muito rapidamente. Ele sempre é aquele que arranca a espada primeiro e corta a orelha dos outros. Mas nesse texto, Mateus fala a respeito de Pedro, mas nessa hora, a decisão que ele tomou foi uma decisão bem diferente. Ele disse assim: Senhor, se é o Senhor mesmo, então o Senhor manda eu sair aqui do barco e pisar. Ele esperou que Jesus lhe desse uma ordem para que ele pudesse tomar uma decisão. Ele esperou que Jesus lhe desse uma autorização de andar sobre as águas, para que ele pudesse estar andando sobre as águas. Meus amados, é muito interessante, porque nós fomos criados à imagem de Deus. Nós fomos criados à imagem de Deus, e nós sentimos em nós uma necessidade de estarmos fazendo algo, de estarmos trabalhando, de estarmos realizando alguma coisa. E nós temos muitas vezes dentro da igreja um impulso e uma necessidade de trabalhar. Mas é necessário, meus irmãos, que nós saibamos ter cautela. É necessário que, embora essa necessidade de trabalhar, a necessidade de nós executarmos coisas e fazermos coisas, faz parte da nossa vida, nós tenhamos o conhecimento de não agir precipitadamente naquilo que nós fazemos. Meus amados, quando Deus criou o mundo, Ele disse que Ele criou o mundo em 6 dias, e logo em seguida Ele descansou. Mas Jesus, quando veio à terra, falando a respeito do seu Pai, Ele estava realizando algumas obras no sábado, e Ele disse: o meu Pai trabalha até agora, e eu também trabalho. Escrevendo a respeito da criação, nós entendemos, quando lemos as Escrituras, muitos autores, como João Calvino, por exemplo, falando a respeito da obra da criação, ele nos revela que Deus, pelo seu poder, ainda sustenta o universo. Ou seja, Deus, Ele não criou o universo e colocou e deu corda e deixou o universo funcionar da forma como Ele deu a corda lá, não. Ele criou o universo, Ele colocou o universo funcionando, e Ele ainda mantém o universo sendo sustentado pelo seu poder criativo e pela sua força. E por isso, meus irmãos, porque nós fomos criados à imagem de Deus, nós também temos essa necessidade de estar trabalhando para que nós encontremos satisfação na nossa existência. As crianças, se você tem filho, você vai saber que ele pula o dia inteiro, e chega uma determinada hora do dia, ele vira para você e fala: nossa, eu estou enjoado, I'm bored. Ele acabou de pular, correu para todo lado, e ele chega para você e fala: nossa, eu estou enjoado, não tem nada para fazer, não. Eles estão sempre procurando algo para fazer, né? O que mais você tem para fazer? Lá em casa é desse jeito. Tem dia que meu filho, depois de ter corrido para casa, para lá e para cá, eu já estou estourado, quase arrastando o chão afora. Ele vira e fala: papai, eu estou gordo, eu quero fazer alguma coisa. Vamos brincar, vamos fazer alguma coisa. Vamos fazer alguma coisa. Da mesma forma, meus amados, somos nós. O pecado é que gera a preguiça. O pecado é que gera a falta de vontade de nós fazermos as coisas. Esse é o pecado. Se existe algum pastor que você já ouviu na sua vida algum dia falar que o trabalho veio para o homem depois da queda,
Você pode voltar para ele e falar: meu Senhor, só tem que ler a Bíblia de novo, porque na verdade, porque nós fomos criados à imagem de Deus, nós fomos criados para o trabalho, nós fomos criados para dar continuidade às obras de Deus. Eu acredito que quando Deus criou o mundo, Ele criou um mundo perfeito, mas Ele criou o mundo de formas que o mundo Ele não se automantinha. Ele era necessário que o homem zelasse pela obra da criação. Inclusive, quando Deus disse para Adão, Ele falou assim: olha, você agora vai subjugar toda a terra, você vai zelar por isso que eu criei, você agora vai continuar trabalhando, você vai dar continuidade a essa obra que eu criei. E Deus continua criando, Deus continua fazendo e realizando todos os motivos, todas as coisas. Não é, meus irmãos, sem motivo que quando Moisés escreveu a lei, os 10 mandamentos, um dos mandamentos que ele nos deu foi a lei do descanso. Vocês conhecem a lei do descanso? A lei do descanso é aquela que ele fala assim: olha, vocês não podem trabalhar 7 dias na semana, vocês precisam de um descanso. Vocês não são máquina, nem máquina, na verdade, trabalha 7 dias na semana, né? Até as máquinas chega um período de tempo que o camarada tem que ir lá e desligar ela para fazer manutenção. O Deus que nos criou, Ele foi tão preocupado de nos preservar, que Ele disse assim: olha, você não pode trabalhar 7 dias, você tem que trabalhar, você tem que executar as suas obras, mas chega um dia que você tem que separar. Esse dia você separa para o culto, para você ter uma comunhão com Deus, e você separa para você ter comunhão com seus irmãos, para você ter comunhão com a sua família, porque nós fomos criados por Deus, Deus nos conhece e Ele sabe da nossa necessidade. Eu falo para você uma coisa: se você começar a trabalhar 7 dias na semana, e você continuar trabalhando 7 dias na semana, muito em breve você vai começar a sentir o peso todo sobre você. Por um tempo você vai bem, eu estou com a estamina, beleza, mas por um tempo, daí a pouco, as coisas vão começar a cobrar de você, o seu corpo vai começar a cobrar de você, porque nós fomos criados para ser dessa forma. Por isso que a lei de Deus, você trabalha 6 dias e você descansa. Eu lembro de um amigo meu que morava aqui nos Estados Unidos há muitos anos atrás. Ele foi embora do Brasil, ele mora lá no Brasil hoje em dia. E ele trabalhava 7 dias na semana. Ele tinha 3 trabalhos, ele trabalhava 7 dias na semana e ninguém ganhava dinheiro igual aquele camarada. Aquele camarada ganhava dinheiro demais. O único problema é que todo mês ele tinha que trocar de carro, porque ele trabalhava tanto e dirigia cansado e batia o carro. O dinheiro que ele não estava economizando, o dinheiro que ele estava ganhando, porque ele trabalhava 7 dias, ele estava gastando, porque ele batia o carro, dormia no volante, batia o carro e tinha que comprar. Ou seja, se ele tivesse pegado um dia toda semana para descansar, ele talvez não teria tido que comprar tantos carros que ele comprava. Vocês estão percebendo? Porque nós fomos criados dessa forma. E da mesma forma, nós fomos criados com uma vocação. Nós fomos criados com uma vocação. A palavra vocação é a palavra que vem do latim voz. Cada um tem uma. Cada uma pessoa tem uma voz. Uma vez eu fui fazer um teste para cantar o coral da Pleasant Street, e a Gracinha também foi, com a Julie, e ela falou assim: canta. Eu cantei, eu falei: qual voz você quer que eu faça? Ela falou: não, eu não quero que você faça voz, eu quero que você canta com a sua voz. É a sua voz. Você tem uma voz. É claro que tem pessoas que não têm voz para cantar, né? Mas todos têm uma voz. Por isso é que a palavra vocação vem do latim voz. A raiz da palavra é a palavra voz, porque não é a vontade que você tem de fazer algo, mas é a vocação que você tem. Muitas pessoas, eles passam a vida inteira deles querendo ser algo que ele não tem vocação para ser. Eles passam a vida inteira lutando para ser alguém que não é aquilo que eles são. Não foi para aquilo que eles foram criados, não foi para isso que eles foram feitos. Deus não os fez para tal, e eles querem fazer exatamente aquilo, sendo que aquilo não é aquilo, não foi para aquilo que eles foram criados. Meus irmãos, nós temos as nossas habilidades e nós temos as nossas limitações. Nós temos aquilo que nós somos feitos e é aquilo ali que nós temos que ser. Não adianta nós queremos ser algo, não adianta nós queremos fazer algo na igreja além daquilo que nós somos capazes, além daquilo que nós temos habilidades para fazer.
Meus amados, até nas pedras, elas foram criadas por Deus para serem algo. Os grandes artistas, eles pegam um bloco de granito, um bloco de mármore, e eles não pegam o bloco de mármore e eles começam a esculpir o bloco de mármore sem primeiro estudar, não. Eles estudam, eu acho que eles estudam mais tempo aquele pedaço de pedra do que eles passam fazendo a obra de arte que eles tiram dali. Eles olham aquela pedra, eles vão com a ferramenta lá, com a sua ferramenta, e eles começam a bater o martelo, mas eles já viram ali o que aquela pedra pode fazer. Eles não chegam lá em qualquer pedra e falam, vou fazer uma cara nessa pedra. Eles quebram, eles destroem a obra de arte que está dentro daquele grande monumento, daquela grande pedra. Por quê? Porque quando aquela pedra foi formada na criação, aquela obra de arte que aquele escultor viu, já estava ali dentro. Ele não foi lá e fez, não, ele viu. Ele não podia fazer uma bola se aquela pedra foi feita para fazer outra coisa. Da mesma forma, cada um de nós fomos criados por Deus para algo. Nós fomos criados por Deus e para ser algo. Ele quer que você seja aquilo pelo qual você foi criado para ser. É a sua vocação, não é, meus amados, relacionado com tanto de dinheiro que você pode ganhar de forma alguma. Existe um camarada chamado Palmer Parker. Palmer Parker, ele foi um escritor e ele foi um professor dos Quakers. Quakers é uma religião, uma igreja, é cristã também, é protestante também, e ela era até da nossa região aqui. Eles eram pessoas pacifistas, eles gostavam muito de estudar a Bíblia e eles tinham as suas crenças e as suas maneiras de acreditar. Esse Palmer Parker, ele dizia que tudo no universo tem a sua natureza. Tudo no universo tem a sua natureza. E ele era professor. E ele era um professor que ele amava ensinar. E ele era um professor excelente. E porque ele era esse grande professor um dia, ele foi oferecido um trabalho para ser o chefe geral de uma grande universidade. Porque ele era muito qualificado. E eles ofereceram para ele o trabalho de ser o presidente da universidade. E ele ficou cheio de orgulho. Uau, eu fui oferecido esse trabalho. Mas porque eles têm um sistema de que quando alguém recebe algum chamado, alguma vocação, eles reúnem um grupo de irmãos para os irmãos questionarem o motivo que ele aceitaria aquela proposta. E ele juntou 8 irmãos da igreja dele e falou para os irmãos que ele tinha sido oferecido o trabalho de presidente e o que os irmãos achavam que ele devia fazer. Ele já estava decidido a aceitar, mas ele resolveu perguntar aos irmãos o que os irmãos achavam que ele deveria fazer, como uma questão de saber se realmente era aquela vocação dele. E um dos irmãos da igreja virou para ele e falou assim: Parker, o que você gosta mais do trabalho de ser presidente lá nessa faculdade? Ele começou a pensar, ele falou assim: bem, eu não gosto de ter que pedir dinheiro para os outros, eu não gosto de ter. E ele começou a listar tudo que ele não gostava de fazer, a respeito do trabalho de presidente. Aí o irmão dele virou para ele e falou assim: não, irmão, eu estou te perguntando o seguinte: o que você gosta? Aí ele pensou e falou assim: eu não gosto disso, e citou mais algumas coisas que ele não gostava. Aí o irmão continuou olhando para ele, esperando ele responder o que ele gostava. Aí finalmente ele admitiu. Ele falou assim: bem, a parte que eu mais gosto é que meu nome vai aparecer no jornal falando que eu sou o presidente da universidade. O irmão virou para ele e falou assim: você acha que não tem uma maneira mais fácil de você conseguir colocar o seu nome no jornal, não? Ele pegou e largou o trabalho, não pegou a oferta. Porque a vocação dele era ser professor, é o que ele gostava de fazer, era o que dava para ele alegria, porque é para isso que Deus tinha feito ele, foi para isso que ele havia sido criado. Meus irmãos, não adianta nós queremos ser algo que nós não fomos criados para ser, e se você foi criado para ser algo, não adianta você buscar outra coisa na sua vida, porque você não vai ser feliz, você não vai encontrar satisfação. E quando você descobrir a sua vocação, quando você descobrir aquilo para que você foi criado, usa isso para a glória de Deus, usa isso para a glória de Deus. Se você foi criado para ser um professor, usa o seu dom, usa o seu talento para ensinar as crianças. Se você foi criado para instalar fios, usa o seu trabalho
pessoas, usa a vocação que você tem para a glória de Deus. Se você canta, usa a sua voz. Se você toca, usa a sua habilidade. Usa a sua habilidade. Tenha isso como uma vocação, não como algo que você quer fazer porque você tem vontade de fazer. Eu tenho que falar a respeito, não é a respeito da quantidade de dinheiro que você vai ganhar. Eu posso falar para você que Paulo Parker, ele ganharia muito dinheiro se ele tivesse aceitado a oferta de seu presidente da universidade. Ele ganharia muito mais do que professor, ele se tornaria uma pessoa famosa, ele se tornaria uma pessoa grande, mas não é a respeito do dinheiro, é a respeito da alegria, é a respeito da satisfação. É claro que se a gente puder ganhar um pouco, né, fazendo aquilo que a gente gosta, melhor ainda, né? Mas não é a respeito da quantidade imensa, da riqueza que você pode acumular. Você já pensou, se você se tornar a pessoa mais rica do mundo? Vamos colocar, né, John Rockefeller, aquele camarada, aquele cara bilionário lá, que era quase dono de Nova York, tem até hoje na Nova York, Rockefeller Center. John Rockefeller, ele acumulou riquezas imensas, riquezas inumeráveis. E um dia ele foi ser entrevistado por um camarada quando ele já estava velho, e o camarada virou para ele e falou assim: ô John Rockefeller, o que você gostaria? Quanto de dinheiro mais que você acha que você gostaria que seria o suficiente para você? Quanto mais de dinheiro você precisa, John Rockefeller, para você sentir que agora você tem bastante? Ele virou para o cara e falou assim: só mais um pouquinho. Só mais um pouquinho. Ó, é só mais um tantinho assim, ó. Só mais um pouquinho. Eu só preciso de mais um pouquinho para ser feliz. Só. Quando nós, ao invés de usarmos o dom que Deus nos deu para a glória dele, nós começamos a usar para buscar a satisfação da nossa pessoa e para ganhar com aquilo, nós vamos sempre buscar mais um pouquinho, porque nós nunca vamos nos satisfazer, porque nós não estamos usando os dons, nós não estamos usando a vocação, nós não estamos sendo alegres, nós não estamos fazendo com alegria. Eu vou contar para vocês, não quero que vocês pensem que eu estou triste aqui não, mas eu vou contar para vocês a história da minha vida. Você sabe qual é o momento mais feliz da minha vida? Quando eu estou falando de Jesus. Quando eu estou lendo a palavra de Deus, quando eu estou falando de Jesus, eu tenho uma alegria tão grande no meu coração. Eu tenho uma alegria tão grande no meu coração. Quando eu estou longe de Cristo, quando eu estou longe, a minha vida é uma tristeza. Eu não encontro satisfação, eu não encontro alegria. E eu peço a Deus todos os dias para os meus filhos, para os seus filhos serem assim. Eu peço a Deus todos os dias para que os seus filhos só sejam felizes quando eles estiverem na presença de Deus. Porque, meus amados, não existe alegria maior e satisfação maior do que você reconhecer Cristo, você conhecê-lo pessoalmente, você andar com Cristo pessoalmente, você sentir a presença de Cristo todos os dias da sua vida, no seu caminhar. Meus amados, Jesus Cristo, uma vez quando foi abandonado pelas multidões, somente 12 pessoas ficaram com ele. Ele virou para os seus discípulos e ele falou assim, Érica, ele falou assim com os seus discípulos: vocês também não vão embora? Vocês não vão sair daqui também, vão me deixar sozinho? Novamente Pedro vira para ele e fala assim: Senhor, para quem iremos nós? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Meus amados, saiam da nossa igreja hoje, procurem em todas as religiões, procurem em todos os cantos, procurem até mesmo dentro de muitas igrejas consideradas evangélicas, e vocês voltem aqui e me falam se por acaso vocês encontraram palavras de vida eterna, porque vocês não vão encontrar, porque as palavras de vida eterna só são encontradas por Cristo Jesus. E agora você imagina, você todos os dias da sua vida andando lado a lado com o Senhor Jesus Cristo e ouvindo as palavras inefáveis que Ele tem para falar para você. Meus amados, não é a respeito do dinheiro, não é a respeito de quanto que você pode adquirir, é a respeito de você usar a sua vocação para a glória de Deus. E alguns de vocês sabem disso e eu sou feliz por isso. Agora, existe o chamado
e a satisfação. A primeira vez que quando eu analisei esse texto, eu falei a respeito do chamado e da dor. Então eu escrevi no meu texto aqui o chamado e a dor. Quando eu vi a palavra dor, eu lembrei que na verdade, depois eu analisei bem e eu falei, na verdade não é dor, é satisfação. É satisfação. Mas se você não tiver a dor, você também não tem a satisfação. Tá? Todas as pessoas que foram chamadas por Deus no passado, eles passaram pela dor para experimentar o gozo, eles passaram pela dor e eles viram a satisfação que vem do chamado que nós recebemos de Deus para seguir a Deus, para servi-lo. Vejam bem Moisés, quando Moisés estava no Monte Horebe, por isso que a nossa igreja é chamada de Monte Horebe, Moisés estava sozinho. Ele estava só, ele estava longe, ele era um imigrante naquela terra, ele não pertencia àquele lugar, ele estava sozinho, longe de todos os seus familiares, e ele recebeu de Deus o chamado, e o chamado de Moisés é um chamado muito interessante. Deus virou para Moisés e falou assim: Moisés, eu quero que você saia daqui, eu quero que você vá para o país mais poderoso desse mundo, eu quero que você chegue para um homem mais poderoso desse mundo, que tem o exército mais poderoso desse mundo, tá? Eu quero que você fale para ele, para deixar todos os funcionários dele, todos os escravos dele sair da terra dele, viu? Você vai falar para ele assim: ó, eu quero que o Senhor deixe todos os seus escravos sair aqui da sua terra, para ir servir um Deus que o Senhor faraó não sabe que Deus que é, que o Senhor nem conhece, que o Senhor rejeita. E aí, Moisés, você vai lá e faz isso. Moisés virou para ele e falou assim: Senhor, eis-me aqui, mandarão no meu lugar. Eis-me aqui, mandarão. Eu não quero ir. Jona, mesma forma, Deus virou para Jona e falou assim: Jona, você vai na cidade dos ninivitas, que eles são um povo terrível. Você chegar lá, eles matam todo mundo, eles são violentos, eles são pessoas terríveis. Você vai nos ninivitas e você fala com eles assim: ó, você anda na cidade deles falando assim, 40 dias vocês vão tudo morrer. É a mesma coisa que você chegar lá em Cabul, né, no Afeganistão, e falar assim: Jesus Cristo salva. Chega lá em Cabul e fala: Jesus Cristo salva, e prepara para morrer, porque a próxima coisa que você vai ver é tiro e pedra voando sobre você. É a mesma coisa. Deus virou para Jonas e falou assim: vai lá para os ninivitas e fala com eles que vocês vão morrer em 40 dias. E eles foram, e eles obedeceram a Deus, e eles entraram para a história. Hoje nós falamos a respeito desses homens, porque eles tomaram essa posição diante de Deus, eles receberam o chamado de Deus, receberam a vocação de Deus e obedeceram a palavra de Deus. A nossa sociedade, ela fala muito a respeito de carreira. Você tem uma carreira, você vai entrar para uma empresa e ali você vai fazer a sua carreira. Você vai trabalhar 50 anos e você vai aposentar, 50 anos não, 25 anos, 30 anos, e você vai aposentar com uma aposentadoria gorda. Aí você vai viver o resto dos seus dias na tranquilidade, somente lá na Flórida, bebendo água fresca, jogando golfe. Eu, no caso, se eu aposentar jogando golfe, é melhor me matar, porque não dá para mim não. Mas é o que a sociedade mostra como sendo algo bem sucedido. Mas eu falo para você uma coisa: a vocação, aquilo para que você foi criado por Deus para fazer, aquilo que você foi feito por Deus para fazer, não existe plano de aposentadoria para isso. Não existe plano de aposentadoria, porque você nunca para de fazer isso. Você nunca para. Deus, quando Ele criou o mundo, Ele não criou o mundo com parte sobrando, não. Ele não criou o mundo com pessoas que não eram para estar nesse mundo. Ele fez cada pessoa, e cada uma dessas pessoas tem uma função nesse mundo. E se todas essas pessoas que foram criadas por Deus, que têm a sua função, não exercerem a sua função, a coisa vira uma bagunça. Mas se todos exercerem a sua função, se todos exercerem a sua vocação, então nós vemos a perfeição de Deus, nós vemos a riqueza, nós vemos a maravilhosa graça de Deus, nós vemos o grandioso poder de Deus. Eu quero terminar falando para vocês a respeito daquele filme. Você lembra, Gilberto, o nome daquele filme? Hugo. Isso, Hugo, o nome do filme Hugo. Não sei quantos de vocês assistiram o filme Hugo. Hugo é a história daquele menino que tomava conta de um relógio. Ele tomava conta de um relógio na França.
na estação. O tio dele era que tomava conta do relógio, o tio morreu, mas ele sabia, e aí ele ficou ali trabalhando, tomando conta daquele relógio. E uma determinada vez ele foi pego e levado para a casa de uma pessoa, e ele estava conversando com a menininha, e a menina parece que falou com ele que ela não tinha lugar no mundo. E aí ele virou e falou assim: não, você está enganada. Todas as peças do relógio têm a sua função. Até um parafuso, por menor que seja, se você tirar ele do lugar, o relógio não funciona. Quando Deus fez você, Ele fez você com uma função nesse mundo. Por menor que seja, por mais insignificante que você pense que ela seja, para Deus, você é muito importante. Para Deus, você é peça fundamental no plano dEle. Se você, meu amado, usar a vocação que Deus te deu, você vai ser feliz, você vai ser contente, você vai viver uma vida de satisfação, porque você vai entender que você agora faz parte de um plano, você faz parte de algo histórico. O mundo vai passar, todos serão esquecidos, mas porque você fez e viveu a sua vida dentro de um plano de Deus, você entrou para a história e você vai para sempre ser lembrado durante toda a eternidade. Duas mulheres, Shifra e Pua, serventes de escravos, elas eram mulheres egípcias, e elas eram serventes de escravas, elas ajudavam, elas eram parteiras das escravas egípcias, das escravas israelitas. Presta atenção, elas eram mulheres egípcias elas eram ajudantes, elas eram mulheres que trabalhavam para as escravas israelitas, elas eram as menores pessoas da sociedade. E eu sei o nome dessas duas mulheres, porque os nomes delas ficaram registrados nas Escrituras, porque elas temeram a Deus e obedeceram à vontade de Deus. Ninguém sabe o nome do faraó que foi esmagado pela mão poderosa de Deus, mas eles sabem o nome de duas mulheres que eram as menores pessoas do Egito, porque elas obedeceram e serviram a Deus. Se você usar o seu dom, se você usar a sua vocação, se você usar o seu talento para a glória de Deus, você vai entrar para a história, você será lembrado para sempre, e você vai encontrar a felicidade verdadeira. Oremos ao Senhor.